Deixa eu me acostumar com o microfone aqui, tá bom? Boa tarde, pessoal. Ainda tem gente aí. Vou tentar te ajudar aí, se não ficar procurando. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Alberto, sou engenheiro civil, uma carreira de analista de infraestrutura e planejamento. E há cerca de 4 anos e pouquinho, eu estou na FUNASA, trabalhando com as ações de saneamento. E surgiu o convite, então, da ENAP, do Ministério do Planejamento, para a gente tentar contribuir com o curso aqui. O curso tratado do curso de planejamento, a gente está discutindo as ações do PPA, elaboração do PPA. Surgiu o interesse, então, da gente correlacionar algumas políticas. E a ideia de trazer o saneamento para a discussão aqui foi interessante. De trazer especificamente a política municipal de saneamento. Eu vou explicar para vocês em detalhes o que é isso e a ferramenta principal dessa política, que é o plano. Uma ideia que a gente teve era discutir projeto, a gente falar de projeto, elaboração de projetos de saneamento e tudo mais, mas a gente tem um passo anterior a essa elaboração, a essa etapa de elaboração de projetos de saneamento em si, que está muito ligada com o planejamento municipal como um todo, né? E aí a ideia, então, da gente discutir essa fase anterior, que é a política municipal de saneamento, e o plano municipal de saneamento. Tá? Eu não sou muito fã do microfone, mas eu vou me acostumando. Mas eu queria só saber rapidinho o nome de vocês e de onde vocês são. Se eu puder começar daqui. Sueli, Salvador Bahia. Sueli. Secretaria do Planejamento. Gênero da Secretaria do Estado de Alagoas. Alagoas. Secretaria de Estado de Planejamento de Alagoas também. Hernando Alagoas. Eu não entendi seu nome. Pedro Fer. Pedro? Isso, Pedro Fer. Meu nome é Igor Vitória. Vitória. Isso. Marcos, Associação de Municípios do Acre. Eli, Bahia, Planejamento. Eli, Bahia, Secretaria de Planejamento. Planejamento. Elizabeth, Secretaria de Planejamento. Rita, assessora, Subsecretaria de Planejamento. De onde? Governo do Estado. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pelo seu sotaque, Rio de Janeiro. Irene, da Secretaria de Planejamento, Espírito Santo. Marcos, Secretaria de Planejamento, SESC. Patrícia, Secretaria de Planejamento, Prefeitura de Barcarena, do Pará. Opa, eu sou de Belém. Maria Teresa Graça, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas. Minha mãe é do Amazonas. De Parintins, lá da terra do Morumbi. Hoje eu vou Paraná. Alisson SPI. Companheiro nosso aqui da SPI. Tudo bom? Quem chegou agora? Não? Associação dos Municípios. Bom, então nós temos uma diversidade grande aqui de estado, né? Inclusive tem uma conterrânea minha aqui, eu sou de Belém. Eu sou de Belém também. Eu trabalho em Barcarena, mas sou de Belém. Mas é de Belém. Então pronto, então somos. Eu estou em Brasília já tem 10 anos, fiquei um tempo fora do interior de São Paulo também, antes de vir para cá, fazer mestrado e tudo mais. E gosto, porque eu espero que vocês tenham Seu gostado. nome todo? Alberto Vieira Venturielli. Como eu falei para vocês, aqui da FUNASA, do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da FUNASA, aqui na Presidência do Brasil. Então vamos lá, vamos começar. Qual que é a ideia? É uma conversa, tá? Eu vou tentar passar algumas informações para vocês. A todo momento que tiver uma dúvida, tiver um questionamento, a gente para, não tem problema, nós vamos fazendo bem dinâmico mesmo para ninguém ter sono, porque a minha missão é difícil depois do almoço, é encarar o sono de vocês depois do almoço. O meu passa, o que eu estou falando, de vocês é mais difícil. Bom, então, como eu falei para vocês, um instrumento hoje que foi implementado pela Lei 11.445, alguém já ouviu falar dessa Lei 11.445? Ela é de 2007. No curso à distância, bem distante, você ouviu falar da Lei 11.445? Curso à distância faz a Ministério da Cidade. Ministério das Cidades. Exatamente. O Ministério da Cidade, para quem trabalhou fortemente na promulgação, na elaboração e promulgação dessa lei, é a lei que traz, então, as diretrizes nacionais para o saneamento e a política federal de saneamento. Tá? Então, ela aponta como estados e municípios vão se portar em relação às ações de saneamento
e como o próprio governo federal vai atuar, certo? Por isso ela é dividida em duas partes, diretrizes nacionais e política federal de saneamento. E aí, dentro dessa lei, a gente tem um instrumento importante, que é o que eu tinha falado para vocês, a política municipal de saneamento. Então, eu estou trabalhando com a política em âmbito nacional, essa lei traz instrumentos de correlação com as políticas estaduais e ela tem um direcionamento forte nas diretrizes para os municípios, certo? Que diz respeito à política municipal de saneamento. A gente vai saber em detalhe o que é isso aqui. Mas ela traz antes alguns aspectos que são muito importantes, que são os princípios fundamentais. Toda legislação, ela se pauta em determinados princípios. Nesse caso específico da lei de saneamento, a gente está trabalhando, por exemplo, com princípios relacionados à universalização do acesso, que diz respeito ao acesso das pessoas aos serviços de saneamento, de maneira integral. Tá? Eu não estou trabalhando simplesmente com acesso por si só de serviço de abastecimento de água, por exemplo. Eu estou trabalhando com os 4 elementos que a lei hoje definiu como saneamento básico, que são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Manejo de águas pluviais e drenagem urbana. Bom, esses princípios fundamentais se pautam também nos conceitos, nas atividades relacionadas à saúde e meio ambiente. Né? A gente tem essa preocupação de correlacionar as políticas como um todo. Eu estou trabalhando com a observância detalhada aí de peculiaridades locais e regionais, para levar em conta a realidade local de cada estado, de cada município, de cada região, uso racional de recursos naturais, articulação com diversas políticas. Então, assim, é um exemplo aqui que eu trouxe para vocês dos princípios que pautam essa lei. Né? A necessidade de sistemas de informação, para que eu tenha apoio a processos, por exemplo, de tomada de decisão. A gente vai falar um pouquinho de sistemas de informação. A institucionalizar os processos decisórios, segurança, qualidade e regularidade, e um detalhe extremamente importante nessa lei, que vem como um destaque, como um diferencial nessa política, que é o controle social. Então, dentro da política de saneamento hoje, a gente trabalha o elemento do controle da participação social de uma maneira muito mais efetiva e tenta garantir que essa participação, ela efetivamente se dê nos municípios e que a população participe de todo o processo de elaboração, principalmente do plano. É o elemento que a gente vai ver aqui. Certo? É uma política de educação. Sim, exatamente. E aí eu preciso garantir a participação da população. Na verdade, quem vive diariamente os problemas de saneamento é a população. Quem tem diariamente reivindicações, solicitações, anseios, desejos, é a população. Certo? Eles precisam então participar efetivamente desse processo. Como eu tinha falado para vocês, princípios estão logo no início da lei. Esses princípios regem, pautam tudo o que está sendo discutido nessa lei. Eu esqueci só de passar para vocês o número do decreto de regulamentação. A gente estava falando da lei 8.445, ela teve um decreto de regulamentação em 2010, número 7.217. Estava no slide lá em cima, né? Tá. Bom, o decreto de regulamentação traz alguns outros detalhes, traz algumas definições um pouco mais escritas, né, com mais detalhes. A gente vai falar de algumas aqui também do decreto. Bom, um dos elementos principais dessa lei diz respeito ao exercício da titularidade. Isso está lá no artigo 9º da Lei de Saneamento, na Lei 8.445. Vocês estão aí com o material impresso, eu acho que todas as apresentações que eu trouxe aqui. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu acho que tem algumas apresentações aqui que a gente não vai usar. Vou acabar mencionando alguns assuntos, mas que eu não vou apresentar aqui. Agora, tudo que eu falar para vocês, tem nesse material aí e tem no arquivo digital para ficar aqui com vocês. Tá? Tudo que a gente falar, vocês vão ter como mãos. Bom, lá no artigo 9, então, existe esse item que fala sobre o exercício da titularidade. Aí lá no artigo 9 está dizendo o seguinte, que o titular do serviço de saneamento, e aí toda vez que nós lemos essa lei, lemos a palavra titular, nós vamos entender o município. Tá? O entendimento que se tem hoje é que os municípios são os titulares do serviço de saneamento. Por que não na lei não figurou o município? O município
no exercício da... Não, porque à época da edição dessa lei existia ainda uma discussão no Supremo Tribunal Federal questionando a titularidade do serviço de saneamento em regiões metropolitanas. Especificamente no caso que está sendo tratado no Rio de Janeiro, e eu acho que tinha um outro caso, me fugiu exatamente qual região metropolitana estava sendo tratada. Isso está caminhando para o fim. Tá? Nesses casos, o entendimento que está se formando é que, em regiões metropolitanas, essa discussão se dá de maneira colegiada. Então, os titulares, na verdade, seriam o Estado e os municípios que compõem a região metropolitana, discutindo em conjunto. Saiu da região metropolitana, é o município, certo? O município é o titular do serviço de saneamento. E aí, no exercício da sua titularidade, a lei define o seguinte, que ele tem que elaborar os planos de saneamento básico. Esse é o primeiro ponto, que é o que a gente vai falar mais aqui. Por se tratar da ferramenta-chave principal dentro dessa política de saneamento. Certo? Mas ela trouxe um detalhe. Lembra que eu falei da participação social? Olha só, observada a cooperação das associações representativas e da ampla participação da população, e esse ações representativas ficou repetido, desculpa, de vários segmentos da sociedade. Então, eu trouxe para a letra da lei a preocupação de tentar garantir o controle e a participação social, certo? Dentro desse processo de elaboração do plano. E aí toda a metodologia de elaboração desse plano e da própria política, ela então assume esse caráter participativo. Tá? Isso é uma coisa que os municípios têm que ter em mente, tem que tomar frente desse processo, mesmo que contem com a participação de consultores, de técnicos que vão auxiliar no processo, ou de uma empresa de consultoria que vai trabalhar com a elaboração do plano, mas o município tem que estar à frente desse processo. Empresa de consultoria dificilmente vai conseguir se preocupar ou se debruçar muito sobre essa questão de controle de participação social, certo? Então, precisa que o município esteja à frente. Bem, o município, no exercício da titularidade, pode prestar diretamente o serviço de saneamento ou delegá-los, como está escrito no inciso 2º ali desse artigo. Então, o município pode criar uma estrutura própria de prestação de serviço de atendimento à população, uma autarquia, por exemplo, né, ou o próprio departamento da prefeitura às vezes se encarrega disso, ou pode delegar a prestação desses serviços a uma companhia estadual, por exemplo, certo? Lá no caso de Vitória, por exemplo, a Cesan, no caso de Alagoas, a Casal, certo? Então, todos os estados, quase todos os estados brasileiros têm uma companhia estadual. E um modelo que se desenhou desde lá da década de 70 na época do Planasa, do Plano Nacional de Saneamento, era esse, de que os municípios delegassem a prestação dos seus serviços para as companhias estaduais, sob pena de não receberem investimentos do governo federal naquela época. Então, esse modelo, esse desenho, acabou sendo imposto e, por uma série de motivos, custo público, desinteresse, desinformação, em vários lugares esse modelo se mantém. Não que ele seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que em determinadas situações o município tem possibilidade, tem condição de desenvolver muito melhor o seu serviço de saneamento. Mas existe ainda aquela mentalidade que não, deixa lá com a COSAMP, lá do Pará, o problema deles. Na verdade não é, o problema é do município. Certo? Então é uma preocupação que a gente tem de deixar claro que existem vários modelos de gestão. Delegar para uma companhia estadual de saneamento é um deles. É válido, funciona em determinados locais, em vários municípios, mas existem outros, né? Então a gente pode trabalhar com outras possibilidades. A lei trouxe outros dois elementos importantes. Tá? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês parem, perguntem, tá? Porque tem bastante coisa para falar e eu gosto de falar, então eu vou falando. Tá? Então até a hora que me interromper eu vou falando. E ela trouxe então esses dois outros elementos, que são os elementos da regulação, a figura do regulador e da fiscalização, do ente fiscalizador. Tá? A exemplo, por exemplo, do que a gente tem relacionado a telecomunicações, a energia elétrica, por exemplo. Nós temos a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. É um ente que regula o setor energético. Certo? Eu tenho a Anatel, que é o ente que regula o setor de telecomunicações nacional. Certo? Nesse caso, a lei fala o seguinte, que o município
ou titular do serviço de saneamento, precisa definir o ente que será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços. O município define, certo? Ele pode, nós vamos ver, eu vou repetir isso lá na frente, mas a gente já adianta. Ele pode criar uma estrutura de regulação, a exemplo de uma autarquia, por exemplo. Eu posso ter uma autarquia para prestar o serviço, mas eu posso ter uma autarquia para regular o serviço. Né? Eu posso criar essa estrutura, trabalhar, por exemplo, com a possibilidade de uma estrutura consorciada, a gente pode falar um pouquinho de consórcio aqui também, consórcios públicos, mas ele pode delegar a função de regulação a outro ente, caso ele não tenha a condição, a capacidade de regular. Então, nós temos hoje, em alguns estados do Brasil, agências reguladoras estaduais. O Ceará, por exemplo, tem uma agência que é bastante atuante, uma agência forte, que já tem um tempo que existe, chama-se ARCE, a Agência de Regulação do Estado do Ceará. E ela regula hoje os serviços de saneamento dos municípios, os que não definiram seus entes de regulação. Mas essa prerrogativa é do município, certo? A lei é muito clara quanto a isso. O ente de fiscalização também é de uma forma, e a gente recomenda, inclusive sugere, que o município não separe essas duas atividades. Né? No momento que ele definir um ente de regulação, ele já define, então esse ente é responsável pela regulação e fiscalização do serviço. Porque o ente regulador ele tem algumas funções, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por exemplo, definir normas, né? Definir norma de atuação do prestador de serviço, definir punição, né? Definir multa, essas coisas. Isso está intimamente ligado à atividade de fiscalização também. Então, a gente recomenda que isso não seja separado. Além disso, o município precisa adotar os parâmetros para garantir o atendimento essencial à saúde pública, definir parâmetros relacionados à quantidade e qualidade dos serviços de saneamento prestados, fixar direitos e deveres dos usuários, estabelecer mecanismos de participação e controle social, tá? E estabelecer um sistema de informação sobre os serviços de saneamento, que devem ser articulados com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SINISA, que está ainda em fase de nascimento ali, ele está numa gestação meio longa, mas ele está sendo gestado. Né? Ele fatalmente vai nascer do sistema que nós temos hoje, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, alguns de vocês devem conhecer, mas que trata fundamentalmente da prestação do serviço e não do serviço como um todo. Qual é a diferença disso? Eu tenho um município que é atendido, por exemplo, pela COSAMPA, lá no estado do Pará. Invariavelmente, as companhias estaduais atuam na sede do município. A grande maioria dos casos, um raro dos casos que ela atua na área total do município, incluindo a área rural. Então, ele atua na sede. Na hora que eu for no SNIS, por exemplo, hoje, para pegar informações sobre o saneamento daquele município, eu estou tendo informação sobre a sede. Eu não sei a situação da área rural, tá? Eu não sei se eu tiver, por exemplo, uma comunidade ou um assentamento, uma comunidade quilombola, eu não sei a situação do saneamento naquela comunidade ou na área rural. O SINISA, que vem a nascer do SNIS e da junção de outros sistemas, tende a acabar com essa falta de informação, essa lacuna com relação às áreas, principalmente áreas rurais. Tá? Então, o SNIS hoje trabalha fundamentalmente com área urbana, sede, porque trabalha com a prestação do serviço, não com o serviço como um todo. Bom, então isso aqui são as atividades ali que estão ligadas ao exercício da titularidade do serviço de saneamento nos municípios, quando exercerem essa função de titulares. Certo? Isso aqui ficou claro? Tem alguma dúvida? Tirando o pessoal que chegou agora, que não viu, mas alguma dúvida sobre essa primeira parte? Podemos ir adiante? Tá, então isso aqui, gente, é o que vai regular o saneamento do município. Define o que o município precisa fazer relacionado ao seu serviço de saneamento. Ok? Isso é importante que eles tomem conhecimento disso. Hoje se discute muito elaboração de plano municipal de saneamento, ou o que a gente tem escutado mais falar, elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. A gente comenta um pouquinho a lei de resíduos sólidos aqui se for caso. Mas esses planos são ferramentas que estão ligadas a essa política. Tá? Então, o todo é a política. E é importante que eu defina todos esses elementos. Tá? Vamos para frente. Bom,
lá na lei, quando eu estou falando de... Essa luz da frente apaga aqui, porque eu acho que fica mais fácil de... talvez o pessoal ler. Diga, será que precisa do microfone também para a pergunta? Eu acho que por conta da gravação. Só uma pergunta, porque agora tem um edital aberto da FUNASA, não tem? Que tem um período até final de novembro, dos municípios, quem tiver interesse de receber recursos para o aterro sanitário, correto? Os municípios que estão sem planos não acessam. É porque assim, são dois planos distintos. Tem o plano de saneamento, que desde 2009 tem alguns municípios que já estão fazendo esses planos, né? Só que pelo termo de referência que foi feito na época, o resíduo sólido ele entrou como diagnóstico e ele não foi contemplado como plano. Aí agora os municípios que já estão executando o plano de saneamento, eles vão ter que desembolsar um recurso extra para poder completar esse plano, para virar um plano de... Mais ou menos. Né? E agora sim, em 2011, ou foi em 2012, que mudou o termo de referência da FUNASA. Isso é porque a gente tem um contato muito bom lá com a Renata, lá no Acre, a superintendente, né? E assim, houve essa mudança. Então, só 2 municípios do nosso estado estão sendo contemplados com esse recurso agora, para fazer os 2 planos juntos. Os outros, que tem 12 elaborando, vão ter que desembolsar com recurso próprio. Bom que o Marcos conhece o termo de referência da FUNASA. Foi um dos documentos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que vocês têm inclusive impresso aí. Então, antes da gente entrar nesse detalhe aqui, deixa eu já responder, a gente já avança um pouquinho. A FUNASA ela vem atuando desde 2008, 2008, com um programa de cooperação técnica, que é um pouco mais antigo até, ele é de 95, 96, foi revisado, foi reformulado. E esse programa ele tem como objetivo apoiar municípios, estados e entidades ligadas ao setor de saneamento, com ações, por exemplo, de planejamento, elaboração de diagnóstico, implementação efetivamente de ações. Então, esse programa de cooperação técnica tem uma das linhas de ação específicas. Essa apresentação, por isso que eu estou falando para vocês, está aí, tá? No material que vocês falam sobre o programa de cooperação técnica da FUNASA. Eu vou só comentar por conta do tempo, senão a gente não consegue chegar no fim. Tá aí. Eu preciso só ver com o Leopoldo como é que vão disponibilizar o arquivo digital. A gente vai colocar um link no site para vocês. Então vai ter o link no site. Tudo que for colocado no curso vai ser disponibilizado para vocês, tá? Tudo, todo o material, todos os instrutores. Bom, então, esse programa, então, ele tem uma linha de ação específica que trata do apoio à elaboração de planos municipais de saneamento, certo? Depois que a lei surgiu, né, e surgiu essa exigência, então a gente passou a apoiar os municípios, os estados e outras entidades que tivessem interesse em trabalhar com o plano, apoiando. E a metodologia de apoio, então, até o ano passado, era portaria de seleção, os municípios pleiteavam recurso para elaborar os seus planos, informavam quanto eles iam gastar no plano, isso ficava a cargo do próprio município, né, por conta daqueles princípios lá de levar em consideração peculiaridades locais, regionais. A gente não sabe a realidade do município, então não sabe quanto ele vai gastar para fazer um plano. Ninguém melhor do que ele para dizer, olha, eu preciso de me deslocar de barco, de carro, de ônibus, a minha área rural é longe. A gente vai ver esses detalhes aqui. Então, a gente selecionou municípios para formalizar convênios com eles para repassar o recurso para a elaboração de plano. Nós tivemos até hoje cerca de 600 e poucos convênios. Todos os estados do Brasil tiveram convênios celebrados, né? O Acre, 14, por exemplo, 14 municípios celebraram convênio com a FUNASA. E até 2011, até 2010, o termo de referência ele tinha uma versão. Em 2010, foi promulgada a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política, ela trouxe uma exigência que divergia um pouco da política de saneamento no que diz respeito a prazo. Ela dizia o seguinte, que os municípios até agosto de 2012 precisavam ter os seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos prontos para poder acessar recursos do governo federal. No caso da de saneamento, que é esse parágrafo 2º aqui, que está lá no decreto de regulamentação, o plano municipal ele passa a ser exigência a partir de 2014, a partir do ano que vem. Então, tinha uma divergência de prazo aí. O que a FUNASA fez? Aí o Marcos tem razão.
atualizou o termo de referência, né, para já contemplar as exigências da Lei 12.305, da política de resíduos sólidos, nesse plano. Então, a partir do termo de referência de 2011, essa atualização de 2011-12, quem usar esse documento já atende ambas as legislações. Os para trás, e aí é uma articulação que você pode fazer lá, é interessante fazer uma conversa com a FUNASA, com a superintendência, e a gente conversa, já fizeram. Já vimos aqui na presidência. Não tem jeito. Não, então aí vai depender do caso. Porque realmente, se eu tiver uma disparidade muito grande do ponto de vista de custo e tal, realmente fica muito difícil da gente conseguir bancar isso com aditivo. Enfim. Mas infelizmente. Então... Eles vão ter que entrar com recurso próprio para poder dar continuidade, né? Fazer o plano. Agora, o recurso próprio, nesse caso, percebam que é uma complementação. A maior parte do recurso para a elaboração do plano, como um todo, que já englobava resíduos sólidos, ele recebeu. O município recebeu e fez o plano. Ele vai precisar fazer uma adequação, uma complementação, coletar alguns outros dados, fazer algum outro tipo de estudo mais específico, por exemplo, de caracterização de resíduos, tudo mais, de coleta, que a lei de coleta e tal, que a lei estudo ambiental no solo, da área da implantação. Exatamente. Então, o termo de referência, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, já traz esses elementos do plano de resíduos. Então, vamos lá. Vamos fechar essa parte da lei, que a gente se concentra em plano e aí fala só de plano. Então, olha só, a lei... Essa questão da ampla participação das comunidades e movimentos, essa coisa fica muito genérica em qual é o elemento coercitivo que tem para que o município faça. Eu estou colocando isso porque no próprio PPA participativo, com o advento da LRF no artigo 48, alguns municípios que não querem fazer o PPA participativo, eles fazem aquela audiência pública na Câmara, na entrega da peça e tal, porque existe uma imposição legal fazendo, mas não ficou claro para mim qual é o efeito coercitivo e o que é ampla participação. Tá. Nós temos um elemento, né, que o decreto trouxe, a exemplo desse prazo aqui, eu falo dele já, tá, de uma exigência que a lei trouxe para acessar recurso federal, do governo federal. Tá? A participação em si, a forma de participação, a gente discute um pouquinho quando a gente vai falando do plano. A gente dá algumas orientações aos municípios de como trabalhar a participação popular, né? Mas, o que você falou, o município vai trabalhar de acordo com a consciência dele, de acordo com o interesse, de acordo com... Agora, tem alguns elementos que tentam garantir isso, a gente vai ver já, devagarzinho. Então, lá na frente, no artigo 19 da lei, existe um item que fala, então, sobre o planejamento em si, tá? Quando ele trabalha a questão do planejamento dentro da lei, ficou definido o seguinte, uma ideia era, plano municipal de saneamento é o quê? Eu vou considerar um documento como sendo um plano municipal de saneamento a partir de que momento? Quais são os elementos que esse documento precisa ter para ser considerado um plano de saneamento? Né? Para fugir da possibilidade de alguém apresentar um documentinho ali de meia dúzia de páginas, olha, meu plano está aqui. E isso vem acontecendo, acredito, né? Apesar do que está definido aqui, isso vem acontecendo. Então, lá no artigo 19 estão definidos quais são os elementos básicos relacionados ao planejamento, ao plano municipal de saneamento. Por exemplo, um plano precisa ter diagnóstico, um plano precisa trazer as metas, precisa definir programas, projetos e ações, precisa ter ações de emergência e contingência, precisa trazer elementos de avaliação, tá? Isso aqui definido como conteúdo mínimo. Minimamente um plano tem que ter isso. O decreto detalha que são esses elementos. Eu vou detalhar para vocês aqui cada um desses elementos, para a gente ter um conhecimento sobre essa parte aqui. E isso relacionado a água, esgoto, resíduo sólido e drenagem, os 4 elementos hoje considerados como saneamento básico e para a área total integral do município. Tá? Principalmente lá no Pará, né, nós temos ali os municípios que são gigantes. Inclusive o maior município do mundo está lá, né? Altamira, o maior município do mundo em extensão territorial. Para evitar justamente que eu faça um plano na sede, na área urbana, e o resto, eu esqueço. Eu deixo a zona rural de fora, eu deixo a área de quilombo, área indígena, assentado, ribeirinho, eu deixo tudo de fora. Quer dizer,
eu não estou trabalhando a política municipal ou o plano municipal, eu estou trabalhando no máximo um documento para a sede do município. E aí a lei então define isso. Não, eu vou trabalhar com o território integral do município, certo? Com a área total do município. Precisa trabalhar a ampla participação da população, tá? Das comunidades, movimentos, das entidades da sociedade civil. E aí entrou o primeiro elemento aí, então, seu nome, desculpa. Mário. Então, como o Mário falou, um dos elementos coercitivos ali, a gente foi inserido, na verdade, pelo decreto de regulamentação. Eu vou chutar o artigo para vocês, mas eu não vou chutar porque eu vou errar, eu esqueci o artigo. Eu vejo daqui a pouco. O artigo lá do decreto, ele fala o seguinte, lá no seu parágrafo 2º fala o seguinte, que a partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico elaborado pelo titular do serviço, pelo município, será condição para acesso a recursos orçamentários da União ou recursos financiados ou geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, da Administração Pública Federal, tá? Quando destinados a serviço de saneamento. Ou seja, a partir do ano que vem, qualquer município que pleitear recurso do governo federal para as ações de saneamento, em qualquer um dos órgãos que financiam ações de saneamento, primeira exigência, você tem o seu plano municipal de saneamento? Não consegui fazer, não deu tempo. Então, primeira coisa, o dever de casa seu é ir para casa, faz o seu plano, depois você volta. Certo? Por quê? A gente está tentando, mesmo que de uma maneira forçada, trazer de volta a política, o costume, a filosofia do planejamento. Quer dizer, como é que eu trabalho dentro de um município hoje, elaborando projetos, financiando obra, torto e direito, sem saber qual é o rumo do saneamento no meu município? Eu não sei para onde vai, eu não sei o que eu quero com isso. Então, acaba que os municípios tentam atender demandas ali, apagar fogo. Não, vamos atender aqui, vamos atender ali. Ali eu tenho um loteamento que o pessoal tem dinheiro, vamos dar uma força para eles lá. Eu tenho uma indústria que vai se implantar. E aí o negócio fica vira uma bagunça. Eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma linha que me direcione para onde eu quero chegar. E aqui é o instrumento principal para que a gente tenha sucesso nesse sentido. De que eu efetivamente possa planejar as ações com antecedência e de que a partir do momento que eu preciso de projeto, de recurso, de obra, eu estou seguindo uma linha definida no meu planejamento. Certo? Plano que deve estar integrado e conversando o tempo todo, por exemplo, com o PPA municipal. Tá? Bom, com relação ao controle social, a lei traz esses elementos fortes aqui. Primeiro, instrumentos ali para você trabalhar controle social, debates, consultas públicas, conferências, participação de órgãos colegiados, estratégias, tem uma série de estratégias para tentar trabalhar isso. Define aqui ou assegura aos usuários, né, os seus direitos, conhecer os seus direitos e deveres. O usuário precisa ser informado sobre o serviço prestado, né, acesso ao manual da prestação de serviço do atendimento ao usuário. Então, o usuário do serviço tem uma série de direitos que estão garantidos na lei. Acesso a relatório periódico sobre qualidade da prestação de serviço, itens, custo de serviço na cobrança, né, o que efetivamente está sendo cobrado para ele, informações sobre qualidade da água na cobrança. Alguns desses instrumentos já estão sendo implementados, já valem, já estão... Se você pegar a conta de água hoje, a maioria das contas de água hoje já tem um relatório aí de análises que foram feitas, de uma série de parâmetros, quantidade de análise, enfim. E aí entra o segundo elemento, então, que fala o seguinte, que também a partir do exercício financeiro de 2014, o acesso aos recursos federais para saneamento, ele está vinculado à existência de um órgão colegiado de controle social, legalmente instituído. É uma tentativa de, pelo menos, você ter uma estrutura responsável por isso. Se ela vai ser efetivamente atuante ou não, isso é uma outra coisa que a gente precisa discutir. O elemento está aqui. Ele precisa, pelo menos, ter, por exemplo, um Conselho Municipal de Saneamento. Parece que o movimento no Brasil
foram montados pelos estados. Isso. Mas Sergipe, Exato. a Companhia de Saneamento é estadual. Essa nova proposta seria transferir esse serviço para os municípios. E aí, assim, o que, vai acontecer com as companhias estaduais de saneamento? Tá, como é seu nome, desculpa? Marcos. Marcos, é o seguinte, a gente só não pode fazer uma confusãozinha, a gente não pode confundir o seguinte. A titularidade é uma coisa, a prestação de serviço é outra. A Companhia Estadual de Sergipe, ela detém, ou a ela foi concedida a prestação do serviço de saneamento de vários municípios do estado. Quem define o rumo do saneamento continua sendo o município. Tá? Quem define a regra, quem define, quem faz o plano, quem define quais são as metas que a companhia estadual tem que atingir é o município. O que foi delegado à companhia estadual foi a prestação do serviço. À época ainda, certamente, da maioria dos municípios, por meio de um edital de licitação, da Lei 8987, a Lei de Concessões, fez-se um edital, ou deveria se ter feito um edital, fez uma licitação, concedeu por 20, 30 anos. Tá? O procedimento mudou um pouco, mas é a mesma coisa. Precisa delegar o serviço. A titularidade continua sendo do município. Tá? E a gente vai ver que tem elementos que são indelegáveis, como, por exemplo, o planejamento. Planejamento, eu não posso delegar para Sergipe, DESO. Eu não posso delegar para DESO a atividade de planejamento. A atividade de planejamento tem que ser exercida pelo município. Certo? Ele delegou só a prestação de serviço. Só para a gente não fazer essa comparação. Tá, então, eu preciso pelo menos ter esse elemento aqui. Na hora que o município for lá na FUNASA, por exemplo, a partir do ano que vem, eu preciso de recurso para saneamento. Ok. Seu plano está aí, municipal de saneamento? Tá. Ele entrega para a gente. Cadê o seu órgão colegiado de controle social? Ele está legalmente instituído? Eu tenho aqui um Conselho Municipal de Saneamento, por exemplo, formalmente constituído, implementado. Sobre a questão da atuação ou não, a gente ainda vai definir, isso é uma discussão que está se tomando no governo federal. Ele precisa apresentar isso para mim também. Olha, minimamente eu tenho que ter instituído o meu conselho. Precisa criar fundo também, não? Não está definido claramente isso, não. Se ele precisa necessariamente criar um fundo ou não. Não existe essa definição, essa determinação. Não. Mas, uma tentativa da gente garantir que pelo menos o município se preocupe com isso. Certo? Então, ele também só vai acessar recursos se tiver esse elemento presente ali no seu... Não, estou associando com o projeto órgão. É semelhante à sistemática. Bom, então, com relação ao controle social, tem esses aspectos. Eu tenho aspectos relacionados à regulação, tá, que definem o que é o ente regulador. Eu vou passar um pouco rápido só para a gente ter uma noção. Mas, por exemplo, as atividades, as funções do ente regulador, estabelecer padrões e normas, garantir cumprimento de condições e metas, prevenir e reprimir abuso do poder econômico, definir tarifa. Então, um detalhe importante, ali o ente regulador, ele vai atuar agora em favor da população, ou dos clientes, né, dos usuários do serviço de saneamento. Por exemplo, quem vai definir quanto tempo o prestador de serviço pode levar para fazer uma nova ligação é o ente de regulação. Ele vai dizer, não, você tem que demorar no máximo 24 horas. Você pode demorar uma semana. E vai definir quais são as sanções e as punições caso o prestador de serviço não cumpra essa determinação, essa norma. A DESO, por exemplo, precisa reajustar sua tarifa, ela tem que submeter essa solicitação de reajuste de tarifa com justificativa, com estudo e tudo mais, ao ente regulador. Ele vai dizer, olha, ente regulador, eu quero reajustar, eu preciso reajustar minha tarifa, por esses motivos. A entidade de regulação é que vai fazer uma avaliação se realmente ele precisa, pelos motivos que ele alegou, e aí autoriza ou não esse reajuste. Não é mais simplesmente a bel prazer do prestador de serviço. Cada município pode ter um agente regulador. E cada município pode ter o seu ente regulador ou pode delegar a outro ente, seja estadual, regional, microrregional, intermunicipal, tem vários modelos, tá? Já fez essa pergunta, por exemplo, no Amazonas, Cochano, ela ainda tem 12 municípios, que foi reduzindo. O restante já é por conta do município. Aí eu peço